Oi pessoal, eu sou a Bruna Machado e esse é o meu canal. O vídeo de hoje é a dica do mês, onde todo mês eu falo sobre um livro que eu li, um filme ou série que eu assisti, dou uma dica de saúde e uma dica de produto. O livro que eu li esse mês foi a biografia do Leonardo da Vinci. Tô mostrando só a capa pra vocês porque os meus cachorros literalmente comeram o meu livro. E olha aqui o estado. E a capa se despedaçou. Mas o livro é esse aqui, a biografia do Leonardo, escrita pelo Walter Isaacson. Eu simplesmente amei. Eu gosto muito do Walter Isaacson. Ele também é autor da biografia do Steve Jobs, que eu já li há anos atrás e me marcou muito. Ele tem uma narrativa muito interessante que te faz mergulhar na vida e na cabeça desses gênios que ele costuma retratar. Ele também escreveu a biografia do Benjamin Franklin, que eu ainda não li, mas tá na minha lista com certeza, porque gosto muito do jeito que ele escreve e do jeito que ele retrata a vida das pessoas que ele escreve sobre. No caso do Steve Jobs, o Walter teve acesso ao Steve enquanto ele ainda estava vivo para poder escrever a biografia dele, né? E as pessoas que relataram também histórias sobre Steve Jobs estão, na sua maioria, todas vivas. No caso do Leonardo da Vinci, como a gente está falando de alguém que nasceu em 1452, fica um pouco mais difícil chegar nas fontes para obter dados sobre a vida dele. Então o fator primordial para ele conseguir escrever essa biografia foi estudar os cadernos de Leonardo da Vinci, o que é muito fascinante, porque ele tinha mais de 7.200 páginas de cadernos escritos. Ele realmente anotava tudo que ele estava pesquisando, o que ele estava descobrindo, e isso existe e perdurou até hoje. Os cadernos estão espalhados aí ao redor do mundo. Um deles, inclusive o Bill Gates é dono do caderno dele, de um dos cadernos dele. Ele tem vários cadernos sobre vários temas e por meio dos cadernos e, claro, relatos históricos, foi possível chegar na vida de Leonardo da Vinci. Foi simplesmente fascinante descobrir as múltiplas habilidades de Leonardo da Vinci. Claro que a gente já sempre ouviu falar muito dele como um magnífico pintor, como um cara criativo, como um inventor, como alguém que tentou inventar o helicóptero, que é mentira, descobri isso nesse livro. Ele nunca tentou inventar um antecessor do helicóptero, embora ele tivesse realmente um grande apreço por máquinas e por voo. Essa história é uma lenda urbana, mas eu não tinha noção do quão à frente do tempo dele, do quão genial esse homem realmente foi. Nas palavras do próprio autor do livro, a habilidade de conectar disciplinas, arte, ciências, humanidade e tecnologia é a chave para inovação, imaginação e genialidade. E isso fica muito claro ao ler e saber mais sobre a vida do Leonardo da Vinci. Bom, Leonardo tinha várias obsessões na vida dele. Acho que as principais que dá para destacar é a obsessão pelo esfumato, pela técnica de sombreamento e luz, a qual ele estudou muito e foi o que levou a ele a fazer a Mona Lisa no final das contas, entre outras obras maravilhosas que ele fez. Ele era um cara obcecado por água e pelo movimento da água, pelos fluxos que a água fazia. Isso também permeou muitas das descobertas dele. Ele era um cara obcecado por anatomia, e anatomia humana e de animais, então ele gostava de compreender o movimento, ele também era obcecado por movimento. Eu acho que essas são as grandes características que levaram ele a construir tudo que ele construiu. Em termos de anatomia, se ele tivesse publicado tudo que ele descobriu na época, apesar dele ter os cadernos, ele nunca publicou. Porque ele era um cara genial, mas ele tinha uma certa dificuldade em terminar os trabalhos dele. Em parte porque ele era muito perfeccionista, em parte por ser o tipo de pessoa que gosta mais de descobrir do que concretizar uma descoberta. Mas lá, voltando para anatomia, ele realmente conseguiu, através de dissecar cadáveres, dissecar mesmo animais, ele fez descobertas que só seriam realmente publicadas, descobertas 2, 3 séculos depois em termos de anatomia. Então ele estava muito à frente do tempo dele. Isso também se aplica para o que ele fazia, para os projetos que ele fazia, para as cidades, projetos militares, tudo. Muitas das coisas que ele descobriu e inventou não foram aceitas, não foram feitas, mas que teriam evitado uma série de problemas. Por exemplo, no caso de planejamento de cidades, era algo que ele gostava muito. E ele tinha, por exemplo, desenhado um sistema todo de escoamento de Milão, que nunca foi implementado, mas poderia ter evitado grandes pragas e grandes problemas de saneamento se as ideias dele tivessem sido levadas a sério. Alguns patronos, pessoas que financiavam toda essa atividade criativa do Leonardo, foram fundamentais para que ele conseguisse chegar
aonde ele chegava. Ele era um cara muito esperto, né? Porque ele nasceu em Florença, e Florença era a cidade dos Médici, né? Era a família principal que sempre governou Florença. Mas ele não era o queridinho dos Médici. O queridinho dos Médici era o Botticelli, porque Leonardo não era um cara muito puxa-saco, e o Botticelli aparentemente era. Então, ele já fazia várias obras para os Médici, e o Leonardo meio que se escapuliu de Florença logo que ele viu que o negócio não ia brilhar para ele ali. E aí ele foi para Milão, onde ele foi adotado pelo Ludovico Sforza, que foi o primeiro patrono dele, que era uma das famílias que comandava Milão, e foi lá que ele começou a desenvolver boa parte dos trabalhos dele. Essas cidades estavam sempre em guerra, então ele ficava meio que entre Florença e Milão por alguns períodos da vida dele. Depois, quando os Sforza acho que perderam poder, o patrono dele foi o cruel César Borgia, que, né, também estimulou Leonardo principalmente na área militar, que ele gostava muito de planejar e de desenvolver armas e equipamentos para a guerra. E no fim da vida dele, depois ele retorna a Milão, enfim, eu não vou contar a história dele toda. E no fim da vida dele, o outro patrono que fez com que ele ficasse na França foi o rei Francisco I, que era um cara que admirava o Leonardo assim completamente por todas as habilidades dele e deu o espaço para ele poder criar, né? Então essas pessoas foram essenciais para que o Leonardo conseguisse construir todas as obras que ele construiu ao longo da vida dele. Mas a grande parte do livro, ele foca em mostrar que Leonardo era absolutamente humano. Claro que ele tinha habilidades geniais, claro que ele é um ser humano diferenciado, mas ele tinha muitas características que qualquer um de nós poderia ter se a gente se esforçasse um pouquinho mais. Ele era, por exemplo, extremamente curioso e obsessivo, então, e observador. Então, assim, se ele via a incidência da luz, por exemplo, aqui no quarto, ele ia pensar como que a luz fazia essa curva, como que o espectro de cores se apresentava por meio da luz, enfim, era um cara que questionava coisas que pra gente são tão cotidianas, ele queria saber os porquês, e isso fazia com que ele fosse buscar mais conhecimento. Até por conta dessa curiosidade, o Leonardo foi um autodidata que se esforçou pra... Não que ele não tenha contado com outros mestres, mas que ele realmente se procurou o conhecimento que ele obteve. Mas ele era muito... Mas ele acreditava muito na teoria da experimentação. Então, todas as ideias que ele formulava, ele realizava experimentos para verificar se elas de fato funcionavam, se elas realmente eram corretas. Apesar dele ser muito obsessivo, ele tinha a capacidade de mudar de ideia quando ele via que as ideias dele não se comprovavam. Então, ele formulou algumas teorias, por exemplo, de como as águas, a neve se forma no topo das montanhas, e depois ele viu que o que ele tinha pensado não estava certo. E nisso ele soube mudar de ideia e enxergar que o caminho era outro. Então isso é uma característica admirável, né? Você saber mudar de ideia e não ficar preso ao que você acha que é uma verdade, dado que isso não se comprova. Ele era um procrastinador, né? Embora a gente fale muito de lutar contra a procrastinação, quando a gente pensa em criatividade, você ter aquele famoso ócio criativo, ou às vezes você demorar um pouco mais para concluir uma tarefa, se é uma tarefa de fundo criativo, isso faz com que você conclua ela de maneira mais perfeita, ou seja, que você tenha mais tempo para que essas ideias fermentem na sua cabeça e você possa complementar essa obra criativa, aperfeiçoando-a depois de um tempo. Leonardo é o exemplo clássico da procrastinação. Tem o lado bom e tem o lado ruim, ele realmente às vezes desenrolava, mas as melhores obras dele levaram anos para ficarem concluídas, porque de tempos em tempos ele achava maneiras de aperfeiçoar essas obras. Bom, eu realmente amei o livro, recomendo a leitura, eu achei fascinante mergulhar na realidade do Leonardo. Bom, a série que eu assisti esse mês foi a série Médici, exibida pela Fox aqui no Brasil. Como eu estava lendo o livro do Leonardo da Vinci, fiquei muito interessada em ver como é que era a realidade daquela época em Florença, né? Principalmente. Na verdade, a série retrata o começo da família Médici. Então, antecede em pelo menos 100 anos o nascimento do Leonardo da Vinci. Mas a série começa com o patrono da família, que é o Giovanni de Médici, e depois conta um pouco a história dos filhos dele. Bom, os Médici foram a família que fundou realmente, que foram os patronos de Florença nessa época. Isso começou o Giovanni de Médici era na época de 1360, né? O patrono da família.
Eles eram mercadores de tecidos, ganharam muito dinheiro com o comércio e a partir daí começaram a financiar outras pessoas, começaram a fazer atividade de banqueiros mesmo. E eles tinham muito dinheiro, ganharam muito dinheiro fazendo isso. E aí a série retrata um pouco a realidade da família Médici e a realidade de Florença. Então, assim, um ponto interessante da série é que eles, apesar de terem muito dinheiro, eles eram comerciantes, ou seja, eles eram pessoas normais que trabalharam pra ter o dinheiro deles. E a grande briga em Florença era com os nobres, as pessoas que herdaram o que tinham a tradição do título, do dinheiro, e que não queriam ter essas pessoas no poder. Então é uma grande briga de poder que a série retrata. Mas um ponto que eu gostei muito de observar é a questão das cidades, porque Florença na verdade eram cidades-estado, né? Eram chamadas de cidades-estado na Itália nessa época, porque elas realmente eram praticamente um país, elas tinham um poder econômico muito forte. E Florença já era uma cidade em desenvolvimento, assim, características que a gente vê nas nossas cidades hoje, a gente conseguia ver há 500, 600 anos atrás, isso eu achei fascinante. É claro que eles ainda estavam muito atrasados em termos de tecnologia, em termos de saneamento básico, o que atrasa um pouco o progresso disso, mas as relações comerciais, as relações entre a sociedade e a política, especialmente, é muito similar ao que a gente vê hoje. Então eu achei muito interessante, gostei da série. A série é com o Dustin Hoffman e com o Richard Madden, que faz pra quem assistiu Game of Thrones, ele é o Robb Stark. E é bem legal. Eu assisti pela Fox, e aí eu vou ter que fazer uma crítica. A série é produzida nos Estados Unidos pela Netflix. Foi produzida pela Netflix, não está disponível na Netflix do Brasil, mas a Fox permite se você assinar aquele serviço da Fox Premium. Eu assinei o serviço da Fox Premium, sabendo que a primeira temporada tinha 8 episódios. Mesmo assinando o serviço, a Fox só disponibiliza 5 episódios, ou seja, eu fiquei perdendo 3 episódios da primeira temporada. O que eu achei um absurdo, né? Você assinar um serviço e não conseguir ver a série inteira. Então eu tive que baixar pela internet de forma ilegal os 3 episódios que faltavam para eu poder ter a cronologia da série completa. Fica aí, eu sei que a Fox não vai me assistir, mas fica aí um ponto negativo, né? Porque assim, eu acredito, e aí é uma opinião minha, que a gente tem que incentivar financeiramente as coisas que a gente gosta. E eu não sou mesmo a favor de pirataria, porque eu acho que o conteúdo de entretenimento é a maneira que essas pessoas que produzem esse conteúdo têm para ser remuneradas. Então eu não sou a favor de baixar as coisas de graça. Mas, dado que você tá pagando e mesmo assim você não recebe, enfim, foi a alternativa que eu achei pra conseguir assistir a série toda. Bom, esse mês a gente não vai ter dica de saúde. Não porque não tenha nada de saúde pra falar, mas porque eu já falei muito no mês passado sobre saúde no meu Instagram. Então eu vou convidar vocês a entrarem no meu perfil, Bru Machado. Lá nos destaques do Instagram eu salvei 30 dicas sobre saúde que eu fiz ao longo do mês de janeiro e eu tenho certeza que vai ter alguma que vai chegar até você, vai ter alguma que vai contribuir para a melhora da sua saúde, porque eu realmente tentei pensar em vários aspectos de uma vida saudável e as pessoas que acompanharam enquanto eu fui fazendo me deram um feedback muito legal de que sempre tinha alguma coisa que, né, era aquele calo que apertava e que tinha alguma coisa a ser melhorada. Bom, a dica de produto desse mês que eu comprei, que eu gostei, foi um eco-canudo, um canudo de inox. Eu comprei numa loja de produtos saudáveis, ele vem até nesse saquinho bonitinho e vem com uma daquelas escovinhas para que você possa limpar o canudo. Eu tô sempre procurando alternativas mais sustentáveis, embora eu não seja uma pessoa super mega focada nisso, assim, em reduzir o lixo totalmente, mas eu me incomodo com a quantidade de lixo que eu produzo. Por exemplo, eu como muitos ovos e se tem uma coisa que me dói é a quantidade de caixas plásticas de ovos que eu tenho que descartar semanalmente. Então, pensando nisso e pensando na saúde dos meus dentes, como eu gosto de tomar shots antioxidantes com limão de manhã, e isso degrada um pouco o esmalte do dente, eu fiz a opção de comprar esse canudo para preservar meus dentes e também porque eu posso levar ele para qualquer lugar que eu for. Aqui em São Paulo, eu não sei se é uma lei nacional, mas eu sei que em São Paulo tem uma lei de que agora os estabelecimentos não podem mais vender canudos plásticos por conta da questão
ambiental e de como os canudos plásticos afetam a saúde das tartarugas marinhas, que acabam engolindo esses canudos, além de outros seres do mar. Pelo que eu vi, nem o McDonald's está mais distribuindo canudos plásticos. Então, achei uma alternativa boa, super prático de ter na bolsa e fazer o nosso papel para tentar reduzir o lixo. Eu já falei um pouco do que eu faço em relação às sacolas plásticas nesse vídeo aqui, acho que fica nesse lado. Embora, como eu falei, eu não seja focada totalmente em reduzir o lixo, eu sempre que posso tento incluir alguma coisa mais sustentável na minha rotina. Bom, essas foram as dicas do mês de fevereiro. Se vocês gostaram, deixem o seu like. Se você ainda não é inscrito nesse canal, aproveita, se inscreve, me ajuda a atingir mais pessoas. Compartilhe esse vídeo e espero que vocês tenham aproveitado as dicas e sejam bastante úteis para vocês. Até o próximo vídeo!